Olá, queridos e abençoados, sejam muito bem-vindos ao nosso resumo do livro de Jó. Então vamos começar? Que Deus abençoe a todos vocês e que Jesus Cristo sempre esteja no lar de vocês. Então o livro começa com coisa ruim lá, né? O Satanás, que eu não gosto nem de falar o nome desse coisa. Depois desse livro ainda peguei mais coisa ainda dele, mais asco, né? Com ele conversando com Deus, né? Então o Senhor fala, você viu lá o meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é honesto, como ele é isso, como ele é aquilo, temente a mim. Aí coisa ruim fala pra ele, né? Senhor, ele só é assim porque o Senhor protege ele, porque o Senhor dá tudo pra ele, porque ele tem de tudo, não lhe falta nada, alegria, felicidade, dinheiro, prosperidade, saúde. Então, o Senhor fala assim para ele, né, coisa ruim, dá permissão para ele afligir Jó, né, tirar tudo que ele tem, mas não pode matá-lo. Então é que o coisa ruim vai fazer isso mesmo, né? Vai lá, tira tudo, os animais, né? Deixa roubar, deixa matar, deixa a chuva vir e acabar com todas as coisas dele. Deixa o vento vir e matar os filhos dele, matando todos os filhos dele. E se não bastasse ainda, Satanás ainda envia doenças para cima de Jó, né? Ele fica muito doente, com doença sem cura, emagrece, não consegue comer, enfim. A vida dele vai lá para baixo do poço ainda, hein? Porque ele era o homem mais rico do lugar, né? Ele tinha muito dinheiro, ele tinha muito gado, muito camelo, muitos animais, muitas plantações. E de repente vem uma coisa ruim e tira tudo, né? Mas mesmo assim Jó fica triste, mas fica lá, né? Temente ao Senhor, orando para Deus, né? Persistente no Pai, porque ele tem a certeza que Deus vai tirá-lo, vai salvá-lo. Então, com todas essas doenças, como ele estava ruim pra caramba, né? 3 amigos dele resolveram visitá-lo, né? Pra saber, tentar consolá-lo, sei lá, né? Pra ver como ele estava, né? Pois era muito amigo dele, né? Então, chegando lá, eles viram que Jó ainda estava super fiel a Deus, né? E começaram a conversar com Jó. Jó acabou desabafando, né? Acabou caindo. Mas sempre ali, temente a Deus, né? Todo mundo tirando sarro dele, todo mundo acusando ele, né? E ele ali, forte, com a certeza que Deus ia livrá-lo de todo o mal, né? Então os três amigos, né, vieram falar com ele, conversaram bastante, discutiram sobre várias coisas, né? Sobre quem era Deus, sobre como era Deus, sobre o que Deus fazia. E acabaram, em vez de ajudando ele, né, a consolar ele, acabaram acusando ele de ele estar errado mesmo, né? De ter feito coisas erradas, de ter pecado contra Deus Pai Todo-Poderoso, né? Acabou que não ajudou Jó, né? Pelo contrário, acabou desanimando mais o homem, né? Mas o homem ali forte ainda, né? Falando, confirmando, né? Que Deus era todo-poderoso, que Deus tinha o poder de fazer, de pôr, de dar, de tirar, né? E ele confiava em Deus, né? E eles continuaram conversando sobre várias coisas, fazendo várias reflexões, né? Tanto de Deus Pai Todo-Poderoso, quanto da vida de Jó, né? Só que eles sempre estavam acusando a Jó ali, né? Que Jó sempre estava errado, que Jó tinha pecado e estava sofrendo as consequências, né? Dos seus pecados, estava recebendo os castigos merecidos, né? Mas Jó tinha certeza que ele não tinha pecado assim contra Deus, tinha fé em Deus, né? Seguia os seus mandamentos. Então Jó discordava com eles, é lógico, né? Então Deus Todo-Poderoso resolve aparecer para Jó, né? Ele faz várias perguntas, vários questionamentos, né?
pergunta para ele de como foi feito o mundo, de como é feita a chuva, da onde que sai a chuva, os trovões, quem fez os animais, como foi feito os animais, enfim, como tudo foi feito, como tudo acontece. E resumindo, Jó não soube responder nada disso, é lógico, porque o único que sabe é Deus, Pai Todo-Poderoso. É Deus que sabe como que a árvore cresce. É Deus que sabe a hora e sabe como fazer chover. É Deus que sabe como fazer a água virar gelo, neve. Enfim, é Deus que sabe todas as coisas desse mundo. Então Deus fez Jó pensar bem no seu poder, na sua bondade, na sua superioridade, na sua grandeza, né? Então, depois de tudo isso de Deus, Pai, ter falado tudo isso, perguntado tudo isso para Jó, Jó respondeu para ele, falou assim: Senhor, na verdade eu pequei mesmo, eu sou errado, eu falei coisas que não sabia porque eu não conhecia a Ti, né? Só conhecia o Senhor de ouvir falar do que os outros falavam, e eram seres humanos que falavam, não eram pessoas propensas ao erro, propensas ao pecado também. Mas agora eu Te conheço, eu Te vi com os meus próprios olhos, e eu sei que eu estou errado, eu falei bobagem e eu me arrependo e peço perdão. Então Deus olhou para ele e, por causa do seu arrependimento, da sua franqueza e dele ter reconhecido tudo que ele fez de errado, né? Senhor Deus Todo-Poderoso resolve abençoá-lo, né? E também fala para os amigos dele, aqueles amigos que foi lá tentar ajudar, mas acabou, né, trazendo mais aflição para ele, que vai perdoar eles também, mas eles têm que fazer o sacrifício levando bois e ovelhas lá para Jó, para queimar como sacrifício, e Jó orar por eles, que Deus vai escutar a oração de Jó. E assim foi feito. Os meninos, os rapazes lá, os senhores, levaram os sacrifícios para Deus, queimaram lá, Jó orou por eles e eles foram perdoados, né? Porque eles fizeram contra também, né? As vontades de Deus, acabaram humilhando também, acabaram indo contra Jó, né? Falando coisas erradas, né? Enfim, mas Deus perdoou pela oração de Jó. E Jó, com tudo isso, Deus foi lá e falou assim: Jó, agora já chega. Acabou tudo isso. Acabou essa provação na sua vida. Você passou no teste. Sim. Agora eu vou te abençoar. Então Deus falou para ele, né? Agora eu vou te dar tudo de volta. Então Deus acabou devolvendo a família dele. Ele teve mais filhos de volta, né? Acabou tendo os 10 filhos que ele tinha perdido do mesmo jeito. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Acabou arrumando de volta a casa. A saúde dele voltou normal, até mais forte e melhor do que era antigamente. Os animais que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, voltou tudo, na verdade, voltou em dobro. Deus devolveu tudo em dobro para ele. Os amigos, as pessoas da família, os vizinhos que tinham se afastado dele, né? Por causa dessa decaída dele, por causa do coisa ruim ter afastado tudo também, voltaram tudo, pediram perdão, consolaram ele, ainda trouxeram muitos presentes lá em ouro, né, para ele. E assim Jó foi abençoado em dobro, né, na sua vida. E ele viveu até ficar velhinho, daí ele, se não me engano, ele viveu 140 anos a mais, vendo os seus filhos nascer, lógico, né, seus 10 filhos, vendo seus filhos ter filhos, ele viu neto e bisneto ainda, ele chegou a ver. E a sua vida dele para adiante é sempre duplamente abençoada por Deus, porque Deus viu e provou que ele era certo, ele era justo, ele era honesto e ele era muito temente a Deus. E a partir dali ele ficou muito mais temente a Deus, muito mais obediente a Deus Pai Todo-Poderoso, né? E o coisa ruim
acabou quebrando a cara, né? E é isso que acontece com aqueles que temem, obedecem, louvam a Deus Pai Todo-Poderoso, obedecem suas leis, os seus mandamentos, fazem tudo de acordo com a vontade dele. Isso não quer dizer que nós vamos sair do pecado, porque nós somos humanos propícios a errar, ao pecado, mas o que importa é nós se arrependermos dos pecados, entendeu? É nós termos a consciência que nós fizemos errado, e quando nós percebermos que fizemos errado, nós consertar, nunca mais cometer o mesmo erro, o mesmo pecado, pedindo perdão para Deus, pedindo ajuda, sabedoria de Deus, para que ilumine os nossos caminhos e nos ensine o que é certo, o que é errado. E daí, o que vai acontecer com coisa ruim? Satanás vai se desmanchar, vai sair da sua vida, da nossa vida, dos nossos caminhos, porque ele não vai ter força perante a força de Deus Pai que vai estar na nossa vida, nos abençoando sempre. Deus não vai deixar. Então, é um livro muito interessante para nós pensarmos, né, nos caminhos que devemos tomar, né, no que devemos fazer certinho, né, como devemos realmente ver a Deus Pai Todo-Poderoso, né, como o único em nossa vida, como o nosso Salvador, como o nosso Pai Criador, né, como o Criador de todas as coisas desse mundo, né, e assim louvarmos, pedirmos a ajuda dele, orarmos para ele sempre, né, obedecer às suas leis e mandamentos, né, para que ele sempre esteja do nosso lado, sempre nos livrando desse coisa ruim, né, que está aí para tudo quanto é lado, querendo nos atormentar, nos apavorar, nos trazer medo e nos desviar do caminho de Deus Pai Todo-Poderoso.